Boa tarde, meus amores! Vamos para mais uma aula online e hoje a nossa aula é de ciências. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre os vegetais, que são mais conhecidos como plantas. Então vamos falar sobre as plantas. As plantas são indispensáveis à vida na Terra. Onde há plantas, há vida. Com as plantas, o ar é mais puro e há alimento para todos os seres vivos. Os vegetais possuem seus ambientes em que vivem. Existem plantas de vários tamanhos e formas que vivem em diferentes ambientes, como na terra, sobre a água, embaixo da água, em lugares muito secos, em lugares muito úmidos, em regiões muito quentes ou muito frias. As plantas possuem 3 tipos: as terrestres, as aéreas e as aquáticas. As terrestres são aquelas que vivem com as raízes na terra. As aéreas são as que vivem com as raízes nas árvores. E as aquáticas são as que vivem com as raízes na água. As plantas podem nascer espontaneamente ou serem cultivadas pelo homem. As espontâneas são aquelas que nascem por si só na natureza. E as cultivadas são aquelas que são semeadas pelo homem. Temos também as plantas, os vegetais comestíveis e não comestíveis. Os comestíveis são plantas que servem para comer. As não comestíveis são plantas que não servem para comer. Em nossa alimentação, utilizamos diversas plantas comestíveis, como por exemplo a couve, o brócolis, o alface. As plantas também apresentam diferentes tamanhos. Cada planta recebe uma classificação de acordo com seu tamanho. Veja aí, temos as plantas rasteiras, os arbustos e as árvores. Agora vamos saber do que as plantas precisam para crescer. As plantas precisam de água. A água é necessária para uma correta germinação das sementes. As plantas precisam de água para crescer. Também precisam de nutrientes. As plantas precisam de minerais que estão no solo para terem um crescimento saudável. Ela também precisa de luz do sol. As plantas verdes precisam da luz do sol para fazerem a sua própria alimentação. As plantas também necessitam de calor. As plantas só conseguem crescer em condições corretas. Temperaturas muito frias ou muito quentes afetam o crescimento das plantas. Agora vamos aprender as partes de uma planta. Há 4 partes principais de uma planta, que são as raízes, o caule, as folhas e as flores. És capaz de dizer quais são as partes desta planta? Leiam aí: ísis, folhas, flor, caule. Agora vamos ver a função das raízes. As raízes absorvem a água e os sais minerais do solo e fixam a planta na terra. Qual é a função do caule? O caule ajuda a suportar a planta e conduz os nutrientes até as folhas. Qual é a função da flor? A flor permite que a planta se reproduza. É importante ressaltar que nem todas as plantas florescem, nem todas elas dão flores. Agora vamos falar do fruto. Nem todas as plantas também dão frutos, ok? Nem todas são frutíferas. Há plantas que têm frutos e eles servem para proteger as sementes. É importante ressaltar que alguns frutos são comestíveis, ou seja, servem para nós comermos. Já outros não são próprios para a alimentação, seja do ser humano ou dos outros animais. É importante ressaltar que cada tipo de planta possui suas partes. Algumas
tem umas partes e outras não. Como, por exemplo, é a questão da semente. Algumas dão sementes e outras não. Algumas plantas florescem, como outras não. Algumas plantas são frutíferas e outras não. Cada uma possui a sua característica. Agora vejamos aí alguns alimentos que são partes de uma planta que utilizamos em nossa alimentação: tomate, mandioca, couve-flor, brócolis, cana-de-açúcar, amendoim, maçã, cenoura, coentro, feijão, alface e palmito. O tomate e a maçã são frutos. A cenoura e a mandioca são raízes. Já a couve-flor e o brócolis são flores. O feijão e o amendoim são sementes. A cana-de-açúcar e o palmito são caules. O coentro e o alface são folhas. Todos eles são utilizados em nossa alimentação, porque são partes da planta que são comestíveis, servem para se alimentar. Agora é com vocês. Façam a leitura silenciosa das páginas do livro para melhor entendimento do conteúdo. Realizem as atividades com muito capricho. Beijo da Tia Gi.